Antes de mais nada, eu queria orar ao Senhor, pedir que Deus fale aos nossos corações nessa noite. Deus abençoe a sua palavra, que nós consigamos entender aquilo que Ele tem para nos dizer nessa noite. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, ó Deus. Nós nos rendemos aos Teus pés, sabendo que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na tribulação. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, nós queremos continuar te louvando, te bendizendo, te exaltando. Bendito é o Senhor, Pai. Nós estamos aqui porque nós acreditamos, ó Deus, no Cristo que foi crucificado, que ressurgiu e nos deu a vida eterna. E tem a vida eterna para todo aquele que o buscar, que faz milagres, que transforma vidas. E nós somos a prova viva disso, Deus. Abençoe a vida de cada um, Pai. Seja aqui no templo, ou na sua casa, Pai, não sei como está o coração de cada um, mas que nessa noite seja um tempo de transformação, de mudança, de entendimento da Tua palavra. Cuida de cada um dos meus irmãos, ó Deus. Nos ensina a entender o que o Senhor tem para nos falar, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Na primeira semana nós falamos sobre Jesus de Gênesis até o Apocalipse. Nós estamos na série sobre a vida de Jesus, dizendo quem é Jesus, e aí a gente viu que ele está presente em toda a história, desde o Gênesis até o Apocalipse. Logo depois nós vimos que ele é totalmente homem, e ao mesmo tempo ele é totalmente Deus. Nós vimos o pastor falando sobre ele teve sede, ele teve fome, e ao mesmo tempo ele fez coisa que nenhum homem pode fazer, porque ele também é Deus. E a última mensagem que nós ouvimos, o pastor falou que ele é o Deus presente conosco. Ele é o Deus que está conosco em toda e qualquer situação. Não importa se é no momento bom ou no momento ruim, ele é o Deus conosco. Só que Jesus não parou por aí, irmã Vera. Ele também foi o Deus que fez milagres. Jesus é o Deus de milagres. Você crê nisso? Eu acredito nisso. E aí a gente precisa entender algumas coisas. O que é milagre? O que não é milagre? E aí nessa semana eu me lembro que estava passando de canal. E aí, não vou dizer o nome do santo, mas aí fez uma oração com aquele famoso copo com água. E de repente foi começado a dar os testemunhos. Fulano que se curou de não sei o quê, fulano que curou da dor de cabeça, que curou da dor do braço, que curou não sei quantas pessoas foram curadas do Covid. Mas será que é realmente esse show de milagres que nós precisamos? Será que Jesus é esse curandeiro que nós vamos falar? Será que milagre é isso? Ou simplesmente isso? O que são milagres para você? E os milagres de Jesus? O que significam, irmão Cardoso? Os milagres de Jesus Cristo marcaram e marcam, Dudu, a humanidade ainda hoje. E sempre vai marcar, Hamilton. Antes dele não se viu, e depois de Jesus jamais se ouviu falar de alguém tão poderoso, com feitos tão poderosos e tão extraordinários. Mas nós vamos falar o que é milagre primeiro. E aí um autor diz o seguinte: milagre é um gênero menos comum da atividade divina, pelo qual Deus se desperta a admiração e o espanto das pessoas, dando testemunho de si mesmo. Deus faz com que as pessoas deem testemunho, algo que não é comum. E quando a gente olha para essa definição, ele diz que milagre não é algo diferente de ação de Deus, mas apenas um modo que menos comum da ação divina, trazendo surpresa, admiração e espanto das pessoas. E aí quando a gente olha, por exemplo, para os evangelhos, para Marcos, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a gente vê algumas coisas de milagres de Jesus. E aí esses três definem milagres como atos de poder, atos de transformação, dinamis, que aí vem daquela palavra nossa chamada dinamite. São atos de poder que manifestam o quê? A entrada do reino de Deus. Assim, os milagres de Jesus
São atos, sabe para quê? Pelos quais ele mostra, aponta o caminho de Deus e derrota o reino de Satanás. Não é simplesmente uma oração para curar isso, para curar aquilo, não, mas é para apontar o reino de Deus, para mostrar a obra de Deus. E quando a gente chega para João, a gente vai ver duas palavras, que são sinais ou obras. E aí Jesus ele mostra a presença operosa de milagres. João ele escolhe alguns milagres com detalhe, e aí ele vai mostrar que Jesus é esse, que faz sinais e que faz obras poderosas. E Pedro nos afirma que justamente ele é esse. Lá em Atos 2:22 ele diz: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós. Com o quê? Com sinais, prodígios e milagres. Mas e Jesus e os milagres? Quando a gente abre a nossa Bíblia, a gente vê cerca de 35 milagres que Jesus faz. Alguns repetidos, né, em alguns evangelhos, outros inéditos. E aí a gente chega lá em João 21:25, e eu quero que, se você puder abrir a sua Bíblia aqui ou na sua casa, é um texto que talvez a gente precisasse lembrar para algumas coisas que a gente acha que Deus é impossível de fazer. E João, capítulo 21, versículo 25. Não é o texto que nós vamos falar nessa noite, mas é um texto que tem muito a nos ensinar. E João 21:25 nos diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam livros que seriam escritos. Jesus não fez apenas 35 milagres. O nosso Senhor continua fazendo milagres. Ele fez milagres lá no passado. Ele fez muitos outros milagres que João, que Lucas, que Mateus, que Marcos não relatou. E ele continua fazendo milagres ainda nos dias de hoje. Simplesmente, irmão Josimar, a gente precisa crer que Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus que ainda faz. Mas por que Jesus fazia milagres? Para que, irmão Cardoso? Para que, Ramiro? Por que, Sara, que Jesus fazia milagres? Em primeiro lugar, para provar que Ele era Deus, que Ele era divino. Os milagres de Jesus nunca foram demonstrações vazias de poder, jamais fazendo truques, né, para impressionar as pessoas, fazendo uma mágica, né? Você já viu, né? Talvez quando a gente é criança a gente se impressiona. Nossa, ele fez isso, aquela mágica e tal. A gente se vislumbra, né, com aquele abacadabra, digamos assim. Mas muito mais do que isso, Jesus não queria impressionar as multidões, simplesmente. Na verdade, ele queria apontar as profundezas dele mesmo, dizer que ele era Deus, que ele era divino, que ele tinha um poder nas mãos, irmão Arthur. Os milagres de Jesus atestavam que ele vinha de Deus. E Nicodemos diz o quê? Em João capítulo 3, versículo 2, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Os milagres de Jesus, meu irmão, era para apontar o caminho, o reino de Deus. Era para apontar que Deus é quem transforma, de que Ele era Deus, de que Ele não era simplesmente mais um milagreiro, mas alguém que usava de artimanhas para fazer alguma coisa, como nós vemos lá em Atos capítulo 8, aquele Simão, o mágico. Não, Jesus, ele era Deus. Ele veio para apontar o reino de Deus. A vida e a obra de Jesus revelavam essa vontade de Deus. E a vontade de Deus para a gente, para o ser humano, sabe qual é? É curar, é libertar, é restaurar a plenitude da comunhão perdida com Deus. Foi para isso que Jesus veio, para restaurar as nossas vidas. Nós vemos isso aonde? E eu queria que a gente pudesse abrir a Bíblia lá em João, no capítulo 5. João 5. Não simplesmente vamos ficar falando que Jesus fazia milagres, mas nós vamos ver um milagre que Jesus Cristo fez. João capítulo 5. A partir do versículo 1, o texto nos diz assim, João 5, a partir do versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água,
porquanto um anjo descia de em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Estava ali um homem, enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Talvez a gente já leu essa história milhares de vezes, mas a gente precisa aprender algumas coisas sobre esse Jesus que é Deus e que faz milagres. A história desse homem ela é fantástica. Ele já tinha 38 anos. Você consegue imaginar? 38 anos sofrendo de uma enfermidade? Imaginamos, né? Por exemplo, manhã após manhã, após manhã, após manhã, aquele homem à beira daquele tanque. E de repente, quando ele vai entrar, chega outro mais rápido do que ele. Ele está a ponto de entrar, colocando o pé dentro do tanque, alguém se joga na frente dele. Manhã após manhã. E não acontecia aquilo que ele esperava. Durante 38 anos, meus irmãos. Tinham dias que ele estava perto para ser curado. E a cura não vinha. E o milagre não vinha. Talvez, né, como muitos, né, enfermos, a gente tem história de pessoas, né, que perderam membros e tal, que tiveram alguns problemas, algumas dificuldades, que sonham novamente em restaurar aquilo. Talvez ele sonhava várias vezes com essa oportunidade de entrar no tanque, de receber a cura, de receber o milagre, e de repente, Josimar, quando ele acordava, ele se olhava e continuava sem andar, continuava não curado, continuava aflito, precisando de uma resposta. Isso nos dá a ideia daquele desespero daquele homem. Imagine, 38 anos ele estava tentando há tanto tempo e tantas vezes. Talvez ele estivesse a ponto de perder a esperança, irmão Cristian. Talvez a esperança dele já havia ido embora. Quando a gente fala desse tanque, aquele tanque era fonte de esperança para os enfermos, para os paralíticos, para os coxos, como nós lemos nos primeiros versículos do capítulo 5. E de repente, ele se torna o quê? Um santuário religioso. Jerusalém inteira vai em busca de milagre daquele tanque. O Israel inteiro, e quem sabe, né? Os países em volta, as pessoas em volta ouvem falar que lá em Jerusalém tem um tanque que faz milagres, que cura. A propaganda daquele lugar talvez tivesse sido espalhada para o mundo inteiro. E Betesda significava justamente isso, casa de misericórdia. Uma resposta para a enfermidade. Mas aí a minha pergunta é: quem demonstraria milagres para um homem que estava sofrendo durante 38 anos? Já se imaginou? Se coloca na pele daquele homem, Carol. Imagine você, 38 anos sofrendo, tendo uma esperança, e de repente, quando você acha que você vai conseguir, quando você acha que vai vir a cura, que vai vir a libertação, simplesmente não vem. Simplesmente você se encontra ainda doente. Mas o que essa história tem a ver conosco? Tá, mas e aí? O que isso tem a ver comigo? A situação daquele homem era desesperadora, Vilmar, e sem solução. Talvez ele, acreditando numa melhoria, ele fez justamente como aquela mulher de fluxo de sangue, lá em Marcos 5, capítulo 5, versículo 26. Talvez ele tenha gastado dinheiro com os médicos, talvez ele tenha procurado todas as fontes possíveis. Ele viu apenas uma fonte, o tanque, para ser livre, para se libertar. Mas de repente, aquela fonte milagrosa, o tanque, não estava o ajudando. Dia após dia, embora ele visse a cura, talvez do seu vizinho, talvez do seu amigo,
talvez de gente desconhecida que ele nem sabia quem era. Dia após dia, quando de repente, irmã Suzana, ele ia botar o pé lá no tanque, alguém estava sendo curado primeiro do que ele. Dia após dia, a esperança se tornava em desesperança. Dia após dia. E você? Assim, talvez, como ele, a sua religião, e aí eu quero abrir um parênteses para a gente, a gente precisa acreditar no milagre também para as nossas vidas. Dia após dia, talvez a nossa religião vê a nossa igreja, as pessoas recebendo um milagre, um amigo, um conhecido, um desconhecido, de repente, a gente acha que esses milagres também não são para nós. Mas fulano de tal recebeu, e por que eu não recebo? Talvez a gente vê milagre na vida de todo mundo, mas a gente não consegue ver milagre nas nossas vidas. E aí a gente, muitas vezes, se encontra diante desse tanque, perdendo a esperança. Perdendo a esperança. Talvez você continua, você aí no YouTube, você aí no Facebook, sem esperança, apesar da sua fé, sem ânimo, desesperado, seja por 2 dias, seja por 1 ano, seja por 38 anos. Mas o Deus que cura imediatamente, também é o Deus que pode curar depois de 38 anos. Depois de 40, depois de 50, até depois da sua morte, Deus pode conceder o milagre da conversão daquele parente que você tanto ora. Não desista. Não desista do milagre. Não desista. Qual é o propósito do milagre? O paralítico, ele conhecia bem, irmão Márcio, a reputação daquele tanque. O paralítico sabia, e ele tinha visto pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, ele conhecia a fama do tanque, só que ele não conhecia o Deus do tanque, o Deus de toda a terra. Ele sabia que ele precisava conhecer aquele Deus que estava presente em toda a Escritura. Ele não sabia, na verdade, Ele não sabia também que ele precisava conhecer aquele que era totalmente homem e totalmente Deus. Ele também precisava conhecer principalmente o Emanuel, o Deus conosco, para que ele entendesse e compreendesse o que é o verdadeiro milagre. E de repente ele se encontra diante do totalmente Deus, do Deus conosco, mas ele não sabia quem era. Já aconteceu isso com você? Talvez muitos de nós éramos assim. Queríamos o tanque, queríamos a bênção, mas a gente não conhece o Deus, o milagreiro, digamos assim, o Salvador que faz o milagre. A gente não conhece esse Jesus. Muitos conhecem a Bíblia, muitos conhecem as músicas, gospel, muitos conhecem religiosos e outros cristãos, mas ainda continuam de frente do tanque de Betesda, sem valor, esperando um milagre que não vai vir, esperando um milagre que não vai acontecer. E aquele que cura e aquele que transforma continua perguntando: o que você quer que eu te faça? Você está me entendendo? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Um dos propósitos, meus irmãos, do milagre é autenticar a mensagem do Evangelho. O objetivo dos milagres de Jesus, e se a gente for passar pelos 35 milagres registrados, era não simplesmente curar fisicamente, não simplesmente multiplicar o vinho lá, para que se tivesse uma boa festa, não. Um dos objetivos era levar a mensagem de transformação, mostrar para o mundo que ele realmente era o Filho de Deus, de que ele era aquilo que ele dizia quem era, o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Além disso, revelar o quê? Misericórdia do Senhor. Mostrar o plano para salvar todo aquele que crê. Muitas vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, a gente não sabe o que é milagre verdadeiro, a gente não sabe o que é cura verdadeira, o que é transformação verdadeira, e a gente precisa voltar para as Escrituras, como diz lá em Atos 10:38, Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Era esse o grande objetivo de Jesus, levar a mensagem de Deus, mostrar que ele era Deus. Jesus continua nos perguntando: queres ser curado? E aí, Vanessa, quer ser curada? Quer ser transformado? Mas às vezes a gente continua dizendo o quê? Eu não tenho ninguém.
A gente não consegue dimensionar e olhar para Jesus e aí a gente continua dizendo, não tem ninguém para me colocar nesse tanque, não tem ninguém, todo mundo entra antes de mim, eu não consigo e não sei o quê. E Jesus continua perguntando para a gente, e aí, o que você quer que eu faça? Você está do lado do Deus Todo-Poderoso, você está do lado do Criador do Universo, você está do lado daquele que é totalmente homem, totalmente Deus, você está do lado de alguém que fez tudo, que tem um poder com o sopro da sua boca fazer esse câncer ir embora, fazer esse problema aí ir embora. E a gente continua olhando para o tanque. Esse é o grande desafio, olhar para Jesus e responder para Jesus, eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero ser liberto. Qual foi o maior milagre que Jesus fez? E aí, Luiz, qual foi o maior milagre que Jesus fez? Será que simplesmente é a cura de um câncer, Hamilton? Será que simplesmente é fazer um paralítico andar? Será que é isso? Simplesmente é tirar alguém do submundo da droga, da depressão? Será que esse é o maior milagre? Será que a cura do coronavírus, a vacina que cura o coronavírus, será que esse é o maior milagre que Jesus quer fazer? A resposta sabe qual é? Não, não é esse o maior milagre que Jesus quer fazer. Ele pode até fazer isso. Ele tem todo o poder para fazer isso. Mas esse não é o maior milagre que Jesus quer fazer. E eu quero falar sobre esse maior milagre. As obras realizadas pelo poder do Filho de Deus não se resumem a uma cura física. Não é simplesmente curar da dor do braço, da dor de cabeça. Não é simplesmente isso. Libertação e ressuscitar até um morto. Não, o maior milagre foi operado lá na cruz do Calvário. Esse é o maior milagre, o milagre da salvação. E a gente às vezes esquece desse milagre. Você acredita que Jesus ainda faz milagres? Você acredita, irmão Edson, que Jesus ainda faz milagres? Eu acredito. Eu ainda continuo acreditando. Eu ainda sei, sabe por quê? Porque lá em Hebreus 13, versículo 8 diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele continua sendo o mesmo que fez aqueles 35 milagres. Ele continua fazendo milagres, ele fez milagres durante a história da igreja, durante a história do povo de Deus. Ele continuou fazendo e continua fazendo milagres. E aí, João 5, versículo 6, ele vai dizer, você quer ser curado? Você quer ser transformado? Os milagres confirmam o Evangelho, apontam a Jesus, mas não se limita àqueles feitos do passado da palavra. A gente continua acreditando, a gente continua intercedendo, a gente continua pedindo. E aí, eu quero falar mais perto para os irmãos aqui e para os irmãos que nos acompanham no YouTube, no Facebook. Milagres são para hoje. Milagres são para hoje. Aquela cura, aquela transformação ainda são para os dias de hoje. Você acredita nisso? Você acredita, irmão Cristo, de verdade que milagres são para hoje? A gente precisa acreditar nisso. Jesus jamais deixa de escutar alguém que se aproxima dele com fé. Jamais. Ele continua com os ouvidos abertos. Jesus jamais deixa de escutar aqueles que precisam de milagres. Seja por necessidade, seja por cura, seja por libertação ou qualquer outro tipo de milagre, seja para si mesmo ou seja para os outros, continue buscando ao Senhor, porque Ele continua perguntando, o que você quer que eu faça? Ele continua nos ouvindo. Senão a gente pode fechar as portas da igreja e pode ir embora, se a gente não acredita que Ele faz milagre. Se a gente não acredita que Ele fez e fará muitas coisas que a gente nem imagina. Não há nada de errado, meus irmãos, em buscar milagres. Para os fins corretos pelos quais são dados por Deus. Confirmar a verdade do Evangelho, em primeiro lugar. Levar auxílio aos necessitados, remover os obstáculos aos ministérios pessoais. Jesus fez um milagre lá em Atos, no capítulo 12, dos versículos 9 a 19, de tirar Pedro da prisão. Coisas que a gente jamais imaginou, Jesus fez. E principalmente dar glória a Deus. Esse é o objetivo do milagre. Não precisamos, meus irmãos, a gente não precisa se constranger, irmão, em pedir que o Senhor faça milagres. Em falar de milagres, parece que é algo que a gente tem que falar de milagres, a gente tem que acreditar. Eu acredito que o mesmo Jesus que fez aqueles 35 milagres, é esse Jesus que ainda pode fazer milagres hoje.
e muitos outros na história da sua igreja. Eu continuo acreditando. E aí eu tenho o maior exemplo de todos, que Jesus fez milagre na minha própria vida. Jesus me transformou e me transforma a cada dia. O maior exemplo é esse. Quando a gente olha para as Escrituras e sabe que Ele continua fazendo milagres. São muitos os relatos, meus irmãos, de milagres. A gente viu nessa conferência, né, alguns testemunhos, alguns milagres sendo ditos, pessoas que foram libertas, transformadas. São muitos os relatos de milagres hoje e nos últimos 20 séculos do cristianismo. E aí a gente acha que o milagre, e aí a gente acha que é só o pastor, só o ungido, né, só o apóstolo que faz, né? Não. A gente, crente, digamos, entre aspas, comum, a gente pode ser usado pelo poder de Deus para orar por um enfermo, para orar por uma transformação de vida, porque nós conhecemos o Deus que faz milagre. A gente vive com esse Deus que faz milagre. Você acredita, Rafa, de verdade, que Deus tem um poder de usar a sua vida para fazer milagre na vida de alguém? Não é porque a gente é alguma coisa, mas porque Ele é o Deus que usa até um vaso de barro para fazer milagre, Dudu. Lá no seu trabalho, você pode ser um milagre. A gente pode ser um milagre onde a gente estiver. E eu quero terminar voltando para o texto de João capítulo 5. Não importa o tempo, não importa o problema, não importa a luta, Jesus continua perguntando: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Os milagres de Jesus são obras do próprio Deus, porque Jesus era e é Deus. E Ele os realizava e realiza para a glória dEle mesmo e para que a gente mantenha fé no Senhor. E aí eu quero perguntar mais perto para você: você acredita em milagres? Compartilhe isso. Você acredita em milagres? Compartilhe o milagre que Deus fez na sua vida. Você acredita em milagres? Irmãos aqui na igreja, você acredita em milagre? De verdade? Você acredita? A senhora acredita em milagre? Acredita, Sara? Acredita, Vanessa? Ele continua se perguntando, irmão Christian, o que você quer que eu faça? Ele continua, irmã Samara, perguntando, o que você quer que eu faça? A gente só precisa olhar para o lado e esquecer das coisas que nos embaraçam para receber o milagre de Deus. Esquecer do tanque, esquecer do conhecimento, esquecer de qualquer outra coisa que nos impeça de receber o milagre. Basta olhar para Jesus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Vamos orar? Jesus, nosso Senhor e Salvador, a nossa fé não é simplesmente uma fé de boca, uma fé que está morta aqui na Bíblia, mas é uma fé viva. É uma fé que nos traz compreensão da Tua Palavra, mas é uma fé também que nos mostra que Jesus fez mais do que 35 milagres citados aqui na Palavra, como diz lá em João. Ele fez ainda muitos outros que nós não ouvimos falar. Ele fez durante toda a história do povo de Deus. Desde o primeiro tempo, lá do primeiro século, Ele fez milagres lá no passado, Ele abriu mares, Ele curou enfermos, e Ele continua fazendo milagres. E Deus, nós queremos pedir por coisas que são tão simples para o Senhor, para Ele, a cura dos enfermos nos hospitais, ó Deus, desenganados. Nós acreditamos que isso é tão simples para o Senhor, não é nada de extraordinário demais para o Senhor, Deus. Nós continuamos pedindo, ó Deus, pela transformação dos nossos irmãos, dos nossos pais, dos nossos amigos, ó Deus, que estão mergulhados no pecado, mergulhados, ó Deus, na escravidão de Satanás. Em nome de Jesus, nós acreditamos que o Senhor continua libertando, que o Senhor continua transformando, ó Deus. Nós pedimos pelo milagre, por aquele que não tem mais esperança, por aquele que já desistiu de orar, por aquele que já desistiu. Ó Deus, nós continuamos acreditando em milagres. Nós sabemos que só precisamos ouvir o Senhor, parar de buscar em A, em B, em curandeiro, parar de buscar no dinheiro, parar de buscar em esperança em qualquer outro lugar, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque o Senhor continua nos perguntando: o que você quer que eu te faça? Jesus, nós queremos primeiro nos entregar ao Senhor, queremos glorificar o Senhor, queremos dar as nossas vidas e acreditar que o Senhor ainda age hoje. Cura, ó Deus,
Nós pedimos a cura para o mundo, Pai, desse vírus terrível. Nós pedimos, ó Deus, que no nome de Jesus, assim como veio repentinamente, que o Senhor faça a cura, traga a cura repentinamente, ó Deus. Nós pedimos a libertação, a transformação. Nós acreditamos em milagres. E nós queremos ser milagres, ó Deus, na vida de alguém. Nós queremos compartilhar e abençoar a vida de alguém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela nossa vida que foi transformada, pelos milagres que o Senhor fez, pelos milagres que o Senhor ainda vai fazer. Nós acreditamos no Senhor, Pai. Muito obrigado. No nome de Jesus. Amém. Creia em milagres. Ele continua fazendo milagres ainda hoje.